Fala, meu povo, tudo bem? Comigo tá tudo muito bom, espero que com vocês também. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, quarta-feira, né? E como acontece toda quarta-feira, hoje é dia da gente corrigir atividades, né? Há algumas quarta-feiras que a gente utiliza para ver questões, né? E entender mais ou menos como que funcionam essas questões em provas. Mas hoje nós vamos corrigir uma atividade que está lá no livro de vocês, que está no material de vocês. E de antemão já, galera, explicar um pouco como que vai funcionar essas nossas atividades, tá bom? Então funciona assim, ó. Se vocês observarem o plano, toda semana quando eu postar ele lá no Classroom, ele vai ter uma parte logo bem na primeira folha, pedindo que vocês façam algumas questões específicas que tem no material de vocês, tá bom? E aí o que é que você vai? Você vai lá, você vai fazer essa questão, lembrando que não precisa colocar as perguntas, você coloca apenas as respostas. Por exemplo, no plano dessa semana eu pedi que você fizesse a sexta, a sétima e a oitava questão do livro, tá? Da página específica lá, que agora eu não recordo bem qual que era a página. Então você faz no seu caderno, deixa ela lá, e quando nós tivermos uma quantidade significativa dessas questões, eu vou pedir que você tire uma foto e poste no Classroom, lá na pasta de geografia, tá bom? É assim que vai funcionar. Alex, quando que nós vamos postar essa atividade? Na próxima semana, tá? Eu já falei isso para algumas pessoas, vou reforçar aqui de novo. E aí você pode perguntar por que na próxima semana. Porque na próxima semana a gente vai fechar essa apostila que vocês têm referente ao primeiro bimestre, perdão, tá? Então, na próxima aula de segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai estar vindo para cá fechar o conteúdo dessa apostila. Quarta-feira a gente faz uma outra quantidade de questões e aí vocês terão de quarta até sexta da próxima semana para apostar as questões que eu pedi nos planos, tá bom? Então, toda vez que eu postar lá um plano da disciplina de geografia, vocês dêem uma olhadinha que lá na parte de baixo ele vai estar dizendo quais são as questões que vocês devem fazer. Vocês não precisam estar fazendo as questões e já postando no Classroom. Não. Você só vai fazer quando eu chegar aqui na aula e dizer, ó, galera, pronto, terminamos aqui a nossa aula de correção e aí agora vocês vão lá no Classroom e postam. Enquanto eu não pedir essa postagem, não precisa fazer, tá certo? Fazer que eu digo a postagem. Mas seria bom você já fazer a atividade para que você não acumulasse, tá? Então vocês estão percebendo, eu estou pedindo poucas questões, teve semana aí que eu pedi só uma questão, então vai ser assim, aí só quando nós tivermos mais questões é que eu vou pedir que vocês façam a postagem, tá, galera? Fica combinado dessa forma, tá bom? Quero aqui ressaltar, né, deixar meu boa tarde para o pessoal que está chegando. Então quero dizer que a saudade continua muito grande. Ainda bem que hoje a internet deixou a gente fazer essa live. Nós estamos aqui ao vivo, né, transmitindo na live. É por isso que eu estou assim bem arrupiado. Como que se diz? Como é a minha maker não? É maker, sei lá, né? Não veio hoje para fazer alguns retoques. Estou suado pra caramba, cara. Porque essa sala que eu tô aqui, a bicha é quente, né? Brincadeira. Tem um ventilador aqui nas minhas costas, cadê assim, ó? Mas não dá conta não, velho. Bicho muito quente mesmo. Mas assim, nós vamos agora começar essa correção de algumas questões específicas que tem lá no material de vocês. Como já foi combinado aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixem aí no chat, tá? Do YouTube. E quando eu retornar para essa tela, eu vou lá e explico para vocês ou tirar dúvida, caso ela exista. Não esqueçam de colocar a frequência no chat e de permanecer na aula, tá, galera? Porque é bacana vocês, no caso, assistirem e, porventura, se tiver alguma dúvida, a gente conseguir tirar aqui na própria live. E o calor está aumentando. Então, vamos logo lá, enquanto eu não derreto aqui, e aí eu nem consigo dar aula para vocês, tá bom? 4 segundinhos eu estou de volta aí para a gente dar continuidade, tá bom? Sai daí não. Pronto, olha eu de volta aqui. Esse foi o material que a gente trabalhou na semana passada, vocês vão de lembrar, né? Foi sobre
os recursos energéticos e como esses recursos eles são utilizados, né, no modelo produtivo atual, tá bom? E aí, o que nos interessa basicamente, deixa eu só colocar aqui a minha caneta para a gente poder fazer as marcações. Se é que hoje eu acho que a gente nem vai fazer marcações, porque como são questões abertas, eu vou só tentar direcionar para vocês como que seriam essas respostas, tá? Então, a página, deixa eu até avançar aqui, eu acho que na outra imagem eu deixei a página. Não deixei, perdão. Mas seriam essas 3 questões que vocês precisariam aí já deixar resolvida no caderno. Na próxima semana eu passo mais umas 2. Aí fecha, vocês postam lá no Classroom, tá bom? Então vamos lá. A nossa 6ª questão, ela pede que você analise essas imagens que estão aqui abaixo, né? E responda, tá? Então assim, primeiro, no item A ele pede que a gente identifique as fontes de energias não renováveis. Galera, na nossa aula da segunda-feira, a gente viu que as fontes de energia elas são classificadas de diferentes tipos. Elas podem ser classificadas em fontes de energia primárias ou secundárias, em fontes de energia convencional ou alternativa, e as fontes de energia renováveis e não renováveis, que também podem ser chamadas de poluentes ou menos poluentes, tá bom? Então, no caso do item A, ele quer que a gente identifique as não renováveis. Um ponto importante que vocês precisam destacar aqui é que essas fontes não renováveis, elas são mais poluentes, né? São fontes de energia que acabam, a partir da sua queima, liberando muito gases, e esses gases eles são extremamente prejudiciais à atmosfera, fazendo com que essa atmosfera ela fique mais densa, que ela consegue, de certa forma, concentrar mais raios solares e, consequentemente, aquecer o nosso planeta, sendo responsável pelo famoso aquecimento global, ou também conhecido como efeito estufa, né, que é esse aumento da temperatura média do nosso planeta. Então, essas fontes não renováveis, se a gente for destacar aqui, ó, nós teríamos, eu vou pintar de vermelho, tá? Essas fontes aqui não renováveis. Aqui, ó. Vou fazer uma legenda. Não, como eu já pintei ali não renováveis de amarelo, vou continuar de amarelo aqui. Então, quais seriam essas fontes não renováveis? Nós teríamos o carvão mineral, que é uma fonte de energia de origem fóssil, e que a partir da queima desse carvão, ela emite os gases que são responsáveis por essa poluição. Outra também é energia nuclear, vai entrar nesse time aqui, né, de fontes não renováveis, tá bom? Outra que vai entrar aqui nesse time são as de petróleo e seus derivados, que também são de origem fóssil e liberam gases ao serem queimadas. E só, né? São essas 3 fontes de energia consideradas não renováveis: o carvão, a energia nuclear e o petróleo, tá bom? Então, aí as não renováveis. Vamos agora e aí eu vou mudar a cor, para o item B. Por quê? Porque agora ele pede que nós encontremos, né, as renováveis. Acho que dá para ver com a vermelha, né? Poxa, tinha um negocinho aqui riscando minha mesa. Aí, estou só limpando, galera. Pronto. As renováveis. Quem seriam as renováveis? A solar. Lembrando que as fontes de energia renováveis são aquelas que conseguem ser reutilizadas em um curto período de tempo, né? O que é diferente das não renováveis, que o tempo para reutilização ele é mais longo, certo? Então a solar é renovável, a eólica é renovável, a biomassa é renovável, consequentemente menos poluente, a fonte de energia hidráulica e a fonte de energia geotérmica, né, que é aquela que aproveita o calor que vem do interior da Terra, lá da câmara magmática, como nós chamamos, certo? Então percebam, ó, que as amarelas aí estão se referindo às fontes não renováveis, que são aquelas que precisam de um período mais longo para
serem reutilizadas, e as de vermelho são as renováveis, que são aquelas que têm um tempo mais curto para renovação, tá bom? Vamos ver o que pede o item C. Então vocês vão criar a resposta em cima disso, só destacando cada uma delas. O item C, ó, identifique a principal fonte de energia renovável utilizada no Brasil. Aí eu vou fazer a legendazinha aqui com a cor verde, né, que é uma cor que representa o nosso país. Vou colocar até o verde clarinho, que é para facilitar a vista. Então, como ali já tem amarelo, na cor verde, tá? Nós vamos pintar aqui, ó, essa aqui. Pronto, essa aqui é a fonte de energia renovável mais utilizada no nosso país, que é a energia hidráulica. Galera, essa fonte de energia, ela representa quase 70% da energia gerada e consumida no nosso país. Tá? A energia hidráulica, que é aquela energia gerada por hidrelétricas que funcionam a partir do represamento de rios. Tá? Essa é a fonte de energia renovável mais utilizada no Brasil. Tá bom? Resposta da primeira questão, bem simples, eu acredito, de ser feita. Então, quem porventura esqueceu alguma coisa, corrige para quando for postar corretamente a atividade, tá? Então, vou voltar aqui para a minha canetinha amarela, já que nós terminamos aí essa fala. E vamos lá para a nossa sétima questão. A sétima questão, ele pede para você diferenciar o consumo de energia dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Ó, galera, essa diferenciação, né? Eu confesso que eu dei uma olhadinha no livro de vocês e não vi muita coisa fazendo referência a essa diferença. Pode até ser que tenha, mas eu confesso que eu não vi. Mas ela é simples. Quando a gente fala dos países desenvolvidos, o primeiro ponto que vocês têm que lembrar é que ele faz referência aos países ricos. Tá? Já os subdesenvolvidos são os países pobres. No contexto geral, a gente vai fazer assim. Ó. Os países desenvolvidos, tá? Eles utilizam mais essas fontes de energias não renováveis. Beleza? Eu vou até fazer aqui uma certa diferenciação. Ó. O amarelo, está aqui pintado. Vou colocar aqui, ó. Desenho. Tá? Para você saber que todos os que a gente pintou aqui de amarelo são os modelos de energia utilizados pelos países ricos. Por exemplo, na Europa, se a gente for pegar aqui os países europeus, tá? O maior consumo de matriz energética desses países é exatamente a nuclear. Se você pegar aí, por exemplo, França, Alemanha, Itália, elas utilizam muito a fonte de energia nuclear, tá bom? Então, as energias não renováveis são as mais utilizadas pelos países ricos. Aí eu vou colocar aqui também a canetinha vermelha, vou pintar novamente aqui os subdesenvolvidos, para que a gente entenda o seguinte, que nos países subdesenvolvidos já é mais comum as fontes de energia renováveis. Aí, cara, você pode perguntar assim, cara que eu digo, mas as meninas estão no meio também, tá? Você pode perguntar, pessoal, mas como um país pobre vai utilizar uma fonte de energia renovável? Galera, geralmente as fontes de energia não renováveis, elas têm um custo, tá? Elas têm um custo. Além desse custo, elas também dependem bastante da localização do lugar. Se esse país ele tem um tipo de estrutura geológica que daria condições para a extração de fonte de energia, por exemplo, como o petróleo, como o carvão, entendeu? E muitos desses países não possuem, tá? Então, quando a gente fala do geral, são países que utilizam mais as fontes de energia não renováveis, na verdade, renováveis. Os países ricos, desenvolvidos, são os que utilizam as renováveis, não renováveis, subdesenvolvidos. Pronto, sim, ó, pra você lembrar, tá bom?
Então, os desenvolvidos, eles utilizam mais as poluentes não renováveis e os países pobres utilizam mais as renováveis. É claro que não dá para a gente generalizar, né? Nós teremos países desenvolvidos que utilizam fontes renováveis, mesmo que seja uma menor quantidade deles, assim também como nós temos países subdesenvolvidos que utilizam fontes não renováveis, mas não seria a maioria delas, tá bom? É importante entender esse meio termo. E por último, nós tínhamos a oitava questão, que ele pediu o seguinte, ele estava dando aqui para a gente uma tabela, então deixa eu voltar aqui para a cor amarela, tá? Ele deu aqui para a gente uma tabela, e aí o que aqui eu queria que vocês percebessem logo, ó. Aqui nós temos uma fonte não renovável, aqui pode ser renovável, né, se a gente levar em consideração que é a hidráulica. Aqui, ó, não renovável. Aqui, não renovável. Aqui, renovável. Aí eu vou até pintar aqui de vermelho para a gente pegar a mesma linha de raciocínio anterior. Vamos colocar aqui como renovável. E essa aqui também como renovável. Essas outras não teria como a gente fazer essa diferenciação, tá? Então vamos ver o que é que ele pede aqui, ó. Vamos entender o gráfico, né? Então o que ele está dizendo sobre o consumo de energia por fontes no mundo, ó. Certo? Então o petróleo em 1973 era a fonte de energia mais utilizada no mundo, mas em 2010, é até um dado um pouco antigo, né? Ele diminuiu quase 7%, né? Essa redução. Em termos de hidráulica, ela representava 9%, hoje ela representa um pouco mais, quase 18%. Então teve um aumento aí bem considerável. O gás natural era de 14%, também apresentou um aumento, ó, então aqui tudo, só essa aqui foi baixa, né, essa primeira do petróleo. O carvão era 13,7%, agora já se apresenta em quase 10%, então ela reduziu. A biomassa era 13%, agora ela representa 12%. Outras era 1,6%, aumentou um pouco para 3,4%. Tá? Então você percebe que algumas fontes tiveram um aumento na sua utilidade para a geração de energia, tá? E outras já tiveram uma redução. Aí nós vamos aqui para baixo para ver o que é que ela está pedindo. Ó. O item A. A tabela faz referência à matriz energética ou ela faz referência à matriz elétrica. Vocês lembram que na aula passada a gente viu a diferença entre uma coisa e outra, né? Aí, galera, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Se vocês fossem comparar, por exemplo, o ranking, né? Qual seria a mais utilizada? O petróleo, ok? Qual seria a segunda mais utilizada? Seria essa aqui, né? Acho que aqui já está no ranking, né? O gás, o carvão e a biomassa, tá? Então, se eu tenho a eletricidade aqui como a segunda fonte mais utilizada no mundo, ele vai estar se referindo ao quê? Ele vai estar se referindo à matriz elétrica. Professor, por que não é a matriz energética? Porque se fosse a matriz energética, nós teríamos primeiro carvão, em primeiro lugar, em primeiro petróleo, perdão, em segundo carvão e em terceiro o gás. Só que percebe que aqui o carvão está só em quarto lugar. Então ele vai estar se referindo à matriz elétrica. Porque, ó, em termos de matriz energética, nós temos as três fontes mais utilizadas: petróleo, carvão e gás. Então isso é matriz energética. Quando eu falo de matriz elétrica, aí nós teríamos petróleo, a hidráulica e o gás natural, como sendo as mais utilizadas, tá bom? Então aqui você começa colocando que ela é uma matriz elétrica. E a resposta é exatamente essa. Justifique. A justificativa é exatamente a colocação. Porque se fosse matriz energética, o carvão estaria em segundo lugar e aí ele se apresenta em quarto lugar. Certo? O importante é você perceber que o petróleo tanto é mais utilizado
como matriz energética, como também como matriz elétrica. Só vai mudar posteriormente em relação ao carvão, o gás e a energia hidráulica, tá certo? Justificado aí. E o item B, compare, deixou bem aqui destacado, né? Os dados dos diferentes anos e indique quais fontes de energia tiveram maior crescimento de consumo. Então você teria aí que analisar a porcentagem, né? Então, quando ele fala em um maior crescimento, então já posso descartar aqui o petróleo, porque ele reduziu, então não preciso analisar ele. A eletricidade, sim, eu vou dar uma olhada. O gás natural também eu vou dar uma olhada. O carvão eu não preciso olhar, porque ele foi uma redução, né? A biomassa também eu não preciso olhar, porque ele reduziu e ele quer só o aumento. Essas outras eu preciso considerar, então tenho 3 para considerar. Se eu for olhar a que mais aumentou, é óbvio que foi a eletricidade. Como você pode perceber, o aumento dela foi bastante significativo, praticamente 8%, né? Ou um pouco mais de 8% de aumento no consumo. Seguido pelo outras, né? Aqui seria o primeiro, em termos de aumento. O outras seria o segundo, porque aumentou mais de 1%. Né? E aqui o gás seria o terceiro, porque ele vai aumentar, mas ele aumenta 1,2%. Enquanto aqui ele aumenta 1,7%, né? Não, 1,8% ele aumenta. 1,8% e aqui só aumentaria 1,2%. Aqui não, no gás, só 1,2%. Então seria primeiro a eletricidade na resposta do B, acompanhado do outras, e em terceiro lugar o gás natural. Seriam as fontes que tiveram maior crescimento analisando essa tabela aí, tá bom, galera? Então agora, se vocês tiverem alguma dúvida, chegou o momento de vocês tirarem. Eu vou voltar lá para a tela inicial. Caso vocês não tiverem nenhuma dúvida, podem ir deixando o ok aí no chat, para me saber que pegaram a ideia, tá bom? E enquanto vocês vão falando, se entenderam ou se não entenderam, e caso façam alguma pergunta, para mim poder tirar essa dúvida de vocês, lembrem-se do que eu falei no início. Essa atividade que eu acabei de dizer basicamente como que a gente iria resolver, vocês deixem ela aí no caderno resolvida como as outras questões anteriores, que na próxima semana, na quarta-feira, eu vou criar uma pastazinha do Classroom sobre essa atividade do capítulo 2 da apostila. E aí vocês vão tirar uma foto dela e postar para mim lá no Classroom, tá bom? No mais, como eu não estou vendo aqui aparecendo nenhuma dúvida, né? Apesar que pouquíssimas pessoas ainda estão dando ok aqui na minha visão, eu queria basicamente agradecer. Hoje a gente conseguiu fazer num tempo bem bacana, então ótimo, tá? A gente não vai ficar aqui também enchendo linguiça. Então, na hora que deu o conteúdo, deu a explicação, todo mundo, pelo que eu estou vendo aqui, entenderam, estão colocando ok, já foi, tá certo, galerinha? Agora não esqueçam, ó, próxima semana a gente vai estar fechando esse conteúdo. Vou pegar o restante lá do material do livro de vocês, vou fazer um esqueminha só, então dá para fazer um resumozinho bem bacana, sem perder muito do conteúdo, tá bom? E na quarta-feira a gente fecha a atividade e eu peço para vocês postarem. Se Deus quiser, na terceira semana, aí a gente já vai estar iniciando o novo material que vocês, acredito, já receberam, né, para o segundo bimestre. Beleza? No mais, galera, ó, abraço para todo mundo. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Tenham um ótimo final de semana, né? É a minha última aula com vocês essa semana. E se Deus quiser, na segunda-feira a gente se encontra aqui de novo para fechar esse conteúdo, tá bom? Tchau, tchau, felicidades e até a nossa próxima aula. Quase não saio, eu ia falar uma coisa e disse outra. Até a nossa próxima aula de segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau, sucesso!
Pode cara, pega. Se acaso eu disser aquela porra, né? Precisamos ficar firme. Nada de pensar em despedida. Meu coração não tem segredo nenhum. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Alex Araújo. Estou há 12 anos na educação no estado de Ceará e mais especificamente no município de Caraú, onde durante todo esse tempo fui professor nas principais escolas estaduais do município. Já fui professor do Liceu de Acaraú durante praticamente 3 anos. Fui professor da escola Tomás Pompeu durante 1 ano. Fui professor